Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Esporte da Câmara aprovou recentemente proposta que fixa regras de trabalho para treinadores e atletas profissionais de futebol. As ações estão previstas em um substitutivo apresentado pelo deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná. E é sobre essas regras que vão influenciar diretamente o mundo do futebol que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Bem-vindo à Palavra Aberta. Deputado, não só do futebol ou só do futebol, no caso? A princípio, só do futebol, né? É um projeto apresentado pelo deputado da Bahia, Zé Rocha, e esse projeto, ele abrangeu tanto a questão de treinadores, atletas, e como também a questão de formação envolvendo os profissionais de educação física, que era um dos grandes focos que nós tínhamos também de ter dentro desse trabalho. Então, houve uma abrangência ampla, mas bastante focada ao futebol. Antes de mais nada, deputado, tentar explicar para o pessoal de casa o que é um substitutivo, né? Que você pega o projeto e refaz, é mais ou menos isso, né? Perfeito. O substitutivo o deputado apresenta um projeto de lei, o relator assume ele e diz, olha, eu concordo com isso, não concordo com ele, e apresenta dentro do que ele não concorda uma outra opinião sobre o assunto. E a partir desse momento ele vale como um substitutivo, mas sempre, na maioria das vezes, mantendo aí uma harmonia com o autor do projeto. Então, você acaba tendo sempre essa questão da harmonia. Então, isso representa o substitutivo, ou seja, você não concorda com algo que foi apresentado pelo propositor do projeto e apresenta um novo texto. E ele estabelece regras para definir quem pode ou não ser técnico, né? Isso de futebol. Perfeito. Nós até tivemos aí um grande cuidado em cima desse processo, porque envolve o Conselho Federal de Educação Física, que tem todo um trabalho, até na proposta do deputado Zé Rocha, que criasse um conselho de treinadores. Você não concordou com essa parte, né? Isso, eu não concordei, porque nós já temos um conselho que cuida desse profissional, que é o Conselho Federal de Educação Física, que tem um trabalho junto ao provisionado, que é aquele profissional que por direito é adquirido, numa linguagem bastante popular, ele teve o direito, desde que ele comprove que de 1995 até 1 de setembro de 1998, ele exerceu a função como treinador ou como um orientador naquele momento. Comprovou, ele recebe a carteirinha do provisionado junto ao Conselho Federal. E o profissional de educação física, que inicialmente, nós tínhamos um grande objetivo de que até os 16 anos fosse colocado esse profissional como o responsável da condução. Aí você vê os prós e contras, conversa com outro, nós conseguimos colocar até os 14 anos. Qual é o entendimento do profissional por que do profissional de educação física? A criança, nesse momento de formação dela, ela passa por seu processo de desenvolvimento, de crescimento, ela está indo para um processo de maturação. Então, muitas vezes, a idade biológica não acompanha a idade cronológica. Muito comum, né? Muito comum. E o profissional de educação física, ele é preparado para isso, ele tem dentro da sua formação essas disciplinas que dão a ele esse entendimento de respeito às limitações, sabendo exigir no momento certo do atleta. Então, o que eu quis mostrar dentro do projeto, diria o seguinte, que não é porque alguém jogou ou praticou o futebol, que ele tem o conhecimento para ensinar. Eu falo que ele tem que ter o conhecimento de aprender a ensinar. E isso quem tem é o profissional de educação física. A partir do momento em que ele entra de uma idade, principalmente aí já indo para a idade adulta, já é uma questão que o atleta já está formado. Ele já passou por um procedimento e por um entendimento de uma formação ao qual não fará tantos danos a ele. Por isso até que em algumas pessoas, mas você apresentou um substitutivo onde você libera para que os jogadores possam ser treinadores? Sim. Nós apresentamos isso, discutimos junto com o Conselho Federal de Educação Física, discutimos isso exaustivamente, porque o nosso principal objetivo é dizer o seguinte, vamos resguardar principalmente as categorias de base e o entendimento onde um profissional capacitado tem a possibilidade de ter essa distinção entre essas ações, principalmente nessa idade. Porque ali você trabalha desde o bullying, no entendimento do profissional, quando o profissional tem a possibilidade de entender, algo que é um grande mal hoje, principalmente deste século, que é algo chamado obesidade infantil,
né? E muitas vezes o profissional ele tem a questão de agir, porque o gordinho muitas vezes, ele é engraçadinho, mas ele sofre com aquilo. É na escola que começa todo aquele momento, principalmente daquelas cobranças, aqueles apelidos que muitas vezes vão para a vida toda, né? Onde começa a ser chamado de baleia, Free Willy, enfim, são situações que aquilo pesa. Muitas vezes ele transmite uma certa alegria, mas nessa alegria está uma tristeza muito grande. E o profissional de educação física, com esse conhecimento de que aquilo é bullying, ele vai poder interagir, ter a possibilidade, porque aquilo ali vai afetar o desenvolvimento da personalidade dele. Então, esse foi um dos grandes motivos de nós colocarmos que até aos 14 anos, quem tem que trabalhar com essas crianças nas categorias de formação, principalmente no futebol, tem que ser o profissional de educação física. E o senhor falou agora rapidamente, né? Mas como chegou-se a esses 14 anos? Porque o senhor citou a questão, né, da obesidade, do bullying, que são problemas que muitas vezes o atleta profissional não tem o menor preparo para lidar. Mas vocês chegaram... Quais foram os argumentos dos especialistas para que vocês tenham chegado a 14 e não 16, como era a princípio, por exemplo? Porque o atleta, nesse momento, ele já está passando por um processo de puberdade, indo aí para a questão da juventude dele. Então, ele já tem todo um processo, tá, de formação. Então, isso tudo foi baseado em estudos científicos que tem. Vamos dizer assim, que o ideal seria nós conduzirmos até os 16 anos. Tá? Mas eu tenho certeza que o projeto teria uma dificuldade muito grande de passar. Vamos ser francos, dentro de uma discussão, em análise do que tem. Então, entre nós ficarmos com o ideal, o excelente, que é 16, nós ficamos com o ótimo. O possível, o viável. O possível o viável, que foi 14 anos. Muitos defendiam que isso tinha que ser abaixo dos 12, mas nós não podemos ter esse entendimento, até por termos o conhecimento acadêmico dentro. Então, nós discutimos. Então, isso, até para as pessoas que muitas vezes estão em casa, isso não é uma coisa assim, que você acorda e fala, olha, eu tenho uma opinião disso. Não, você ouve os especialistas, você participa de audiências públicas, você senta, principalmente com os conselhos responsáveis por isso, e a partir desse momento você traça realmente o ideal, né, e o real, né? E o real você trabalha com o que realmente você pode e o que realmente terá a possibilidade de passar dentro de uma votação. Deputado, o seu substitutivo, além da questão dos professores de escolinha, né, que é como a gente geralmente chama esses com 14, ele também regulamenta a profissão de técnicos de um modo geral com algumas normas que hoje não são obrigatórias, não é isso? Perfeito. Essas normas eu diria que elas vão dar ainda muito que ser discutidas, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, porque você tem que ter o descanso semanal do treinador, o que é realmente muitas vezes hoje é difícil. Você oferece a ele um contrato mínimo de 6 meses. Né? O que as pessoas falam? Pô, isso é um absurdo, um contrato de 6 meses. Mas se você vai contratar um treinador por X10 de salário e ele sabe que a qualquer momento ele pode ser demitido, se você fizer um acordo com ele e dizer, olha, você terá um contrato mínimo de 6 meses, mas pode te pagar X5. Você faz um acordo com o treinador, ele sabe dessa garantia, essa estabilidade. Também sabemos que o futebol vive de resultados. Né? E o resultado, claro, ele é assim, o treinador ele acabou não tendo atingido seu resultado, mas ele tem que entender que muitas vezes o treinador sai lá do outro lado do Brasil, do seu estado, vem prestar aqui porque perdeu 2 jogos. Então, quer dizer, aí entra a questão trabalhista, a questão do respeito. Então, é uma linha que nós estamos... Há pessoas muito contra isso, nós somos sabedores, mas essa foi a nossa opinião e que passou. E a aprovação foi dentro da Comissão do Esporte. Então, isso nos dá aí realmente uma segurança muito grande em relação a isso aí. E deputado, o substitutivo também trata uma questão dos atletas, não é isso? Existe, inclusive, uma quantidade de horas que deve haver entre os jogos, né? Isso. Como vocês chegaram a esse número? Pela questão do esforço físico. Ele 66 horas entre 2 jogos, 66 horas, isso. Uhum. Em relação à questão do esforço físico que ele tem, levando em consideração que ele termina uma partida no domingo, ele vem a jogar somente na quarta ou na quinta, né? Quer dizer, então, aquele preparativo que ele tem durante ali um treinamento leve, alguma coisa, não conta, onde ele é exigido numa partida. Uhum. Porque nós estamos vendo assim, hoje você tem jogos domingos, quartas ou quintas, sábado. Se isso não apertar, esses jogos vão começar a ter de 48 em 48 horas. E qual que é o grande problema?
Muitas vezes, fisicamente, você recupera em 48 horas. Se você tem uma boa reposição hormonal, você está muito bem alimentado, você recupera em 48 horas. Mas, muitas vezes, psicologicamente, pela pressão que você sofreu, seja você treinador, seja você jogador, seja você árbitro, aquela pressão que você não recuperou, você não deu tempo realmente para o organismo voltar naquele estágio de homeostase, que se diz como é que é o estágio de equilíbrio dele. Então, isso aqui ele tem que ser respeitado até para o bom espetáculo. Tá? Mas há muitas contradições no sentido assim de quem está lá, os grandes clubes, e eu fui questionado aqui, mas na hora do voto... O senhor tem conhecimento de causa como ex-árbitro, né? O senhor também era exposto a esse tipo de rotina, né? Eu até falava assim que de uma partida de futebol, que ela era realizada no domingo, fisiologicamente eu estava recuperado em 48 horas. Mas muitas vezes, dependendo do nível de exigência e principalmente da questão dos erros que ocorreram, as críticas que vêm depois, né, é complicado, você acabava demorando um pouco mais. As pessoas muitas vezes estão em casa, eles acham o seguinte: o árbitro é um ser extraterrestre que apareceu do nada, está ali e fez a partida e foi embora. Mas não, ele tem a família dele, ele assiste televisão, ele ouve rádio, ele lê jornal, ele sabe que o nome dele está ali naquele murmúrio todo, né, raramente para ser elogiado, mas na maioria das vezes para ser criticado. Então, essa consciência aí tem. E o jogador também, né? O jogador ele sofre, ele assimila muitas vezes aquela pressão da torcida sobre uma vaia, sobre um erro que ele teve. Então, isso aqui é para tentar ter um respeito muito grande na questão humana. Né, a pessoa que está ali. Se você vai para aquela máquina produtora de resultados que está ali, que é o jogador, você quer ir para o mercado business do futebol, quanto se joga domingo, joga terça, joga quinta, joga sábado e vai indo. Né? Quer dizer, por quê? Porque mercadologicamente a exigência é, né, dessa forma que se entende. Deputado, nosso tempo acabou, mas infelizmente, né? Mas obrigado pela sua presença, deputado Evandro Roman, do PSD do Paraná, e o senhor já está convidado a voltar para cá e conversar com a gente de novo sobre o assunto ou sobre qualquer outro assunto. Eu que agradeço a você também, agradeço as pessoas de casa, que nós tivemos a oportunidade muitas vezes de colocar as ações que nós parlamentares estamos fazendo, tanto no esporte, como na agricultura que eu atuo, Minas e Energia, ou meio ambiente. Então essa é uma oportunidade e agradeço a todos vocês. Prazer é nosso, deputado. Agradeço. E eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.